Olha, a gente sabe que levar um pet para uma cirurgia dá aquele frio na barriga, não é verdade? A nossa maior preocupação, claro, é a segurança deles. Mas alguém já parou para pensar em tudo o que acontece nos bastidores para garantir que a cirurgia seja um sucesso? Pois é, a resposta está numa preparação super meticulosa que começa bem antes de o centro cirúrgico sequer ser ligado. Então, vamos pensar nessa avaliação pré-operatória como se fosse o checklist de um piloto antes de levantar voo, sabe? É um processo metódico que não dá para pular, feito para identificar qualquer probleminha antes da descolagem. Vamos juntos desconstruir esse procedimento passo a passo para entender como cada verificação garante uma viagem segura pela anestesia e pela cirurgia. Beleza, então o nosso roteiro é este. A gente vai entender por que isso tudo é tão importante, passando pela conversa inicial com o veterinário, pelos exames mais detalhados, e no final vamos ver como tudo isso se resume a uma única e importantíssima avaliação de risco. Vamos começar pelo começo. Por que esse processo todo é tão, mas tão fundamental? Olha, isso aqui não é só para preencher papelada, é sobre construir a base, o alicerce, para que o procedimento seja seguro e bem-sucedido. Essa frase resume tudo, né? Uma avaliação bem feita é a base de tudo que vem depois. É ela que permite ao veterinário tomar decisões super importantes sobre o tipo de anestesia, o controle da dor e os cuidados depois da cirurgia. É esse processo que constrói a confiança entre a equipa veterinária e o tutor. E a investigação toda começa de um jeito bem simples, na verdade, com uma boa conversa. O histórico do paciente é a primeira e arrisco dizer a ferramenta de diagnóstico mais poderosa que o veterinário tem em mãos. E olha só a quantidade de detalhes que fazem a diferença, desde o motivo principal da visita até os hábitos do dia a dia, como a quantidade de água que o pet bebe. Cada pedacinho de informação é uma pista. Detalhes que podem parecer pequenos, como o remédio de pulgas que ele usa ou a data do último cio de uma cadela, podem mudar completamente o plano da cirurgia. E esse exemplo aqui é perfeito para a gente entender o porquê. Imagina só, um tutor leva o gato mais velho para uma limpeza nos dentes e comenta assim por alto que ele está comendo mais, mas mesmo assim está emagrecendo. Para um veterinário, isso acende um alerta gigante para hipertiroidismo, uma condição que precisa, sem falta, ser controlado antes de qualquer anestesia. Ok, depois da conversa é hora de, botar a mão na massa. Ou melhor, no pet. Aqui o veterinário usa todos os sentidos, a visão, a audição, o tato, para avaliar a condição física do animal de uma forma bem sistemática. E a palavra de ordem aqui é sistema. Seguindo uma ordem rigorosa, da pontinha do nariz até à pontinha do rabo, o veterinário garante que nada passe batido. Ele avalia tudo, desde a saúde dos dentes até o brilho do pelo. E olha que exemplo prático e super importante do que pode ser encontrado. Uma vulva inchada numa cadela que vai ser castrada pode indicar que ela está perto do cio. Isso significa que o fluxo de sangue para o útero aumenta muito, elevando o risco de hemorragia. Com essa informação, o veterinário pode, por exemplo, sugerir adiar a cirurgia para um momento mais seguro. Até agora, a gente viu o que dá para perceber por fora, certo? Mas e o que está acontecendo por dentro? Alguns problemas ficam escondidos, e é aí que entram os exames de laboratório e de imagem, que nos dão uma janela para o funcionamento interno do animal. E o mais importante aqui é entender que não existe uma receita de bolo, sabe? Um cãozinho jovem, saudável, que vai fazer uma castração de rotina, talvez precise só de exames básicos para checar a função dos órgãos e a hidratação. Agora, um animal mais velho ou que já tem alguma doença vai precisar de um painel de exames bem mais completo para avaliar rins, fígado, células do sangue e muito mais. Certo, mas e exames de imagem tipo raio-x? Precisa sempre? Não, não é para todo mundo. Eles são reservados para situações específicas. Num acidente, por exemplo, são essenciais. Num cão mais idoso, podem ser usados para ver se não há metástases no pulmão e para pacientes com problemas de coração ou tumores já diagnosticados, exames mais avançados como ecocardiogramas ou tomografias são vitais para o planeamento. Bom, e agora a gente chega no grande final desse trabalho de detetive. Todas as pistas, do histórico, do exame físico, dos exames de laboratório, tudo isso é juntado para responder a uma única e crucial pergunta. Qual é o verdadeiro nível de risco aqui?
para dar esse veredito, os veterinários usam um sistema super estabelecido, um padrão mesmo, chamado Classificação do Estado Físico ASA. Ele nasceu lá na medicina humana, mas foi adaptado, e hoje é uma linguagem universal para avaliar o risco da anestesia. Então, como é que essa escala funciona na prática? A classe 1 é o cenário ideal. Pensa num filhote jovem, saudável, que vai ser castrado. Não tem nenhuma doença por trás, o risco é o menor possível. Agora, vamos dar um pulo lá para a classe 3. Aqui a coisa já fica mais séria. A gente está falando de um paciente com uma doença grave que afeta o corpo todo, como insuficiência renal, desidratação severa ou anemia. O protocolo anestésico para ele tem que ser pensado com muito mais cuidado. E no topo da escala temos a classe V. Essa é, sem dúvida, a situação de maior risco. É um paciente em estado crítico, talvez com falência de vários órgãos, em choque por causa de um trauma. A cirurgia é a última esperança e o risco anestésico é altíssimo. E essa tabela aqui, ela junta tudo. É o resumo da ópera. Ela mostra o sistema de classificação completo, desde o paciente super saudável da classe I até aquele em estado crítico da classe 5. É uma forma de traduzir toda aquela investigação numa pontuação de risco que todo mundo entende. Mas espera aí que tem um detalhe extra, um asterisco importante na história. Se a cirurgia for uma emergência, a letra E é adicionada. Um paciente classe 4 já tem um risco alto, mas um 4E, pensa num calo com torção gástrica, está numa situação ainda mais delicada, porque não há tempo para estabilizar ele completamente. Tá, mas no fim das contas, o que tudo isso quer dizer? Qual é a grande lição? Significa que essa verificação pré-voo não é só uma lista de tarefas, é um processo que transforma informação em conhecimento. E é esse conhecimento que permite à equipa veterinária personalizar o cuidado, antecipar problemas e, o mais importante, ter uma conversa aberta e honesta com o tutor sobre todos os riscos envolvidos. E isso nos leva a uma última reflexão, que é super poderosa. Entendendo a profundidade de todo esse checklist, um tutor agora pode ser um participante ativo na conversa, fazendo as perguntas certas e compreendendo as decisões que estão sendo tomadas para proteger o seu companheiro. E essa, no fim, é a maior segurança de todas. Muito obrigada pela companhia,